Eu tava lá, parceiro. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Ela parou um bitrem onde nem caminhoneiro veterano tentava. Todo mundo calou. Cê tá doido. Só quem tava no pátio naquele dia sabe. Eu juro. O silêncio foi maior do que buzina em madrugada. Ninguém entendeu nada, nem os mais rodados da estrada. Bitrem no brejo, só se fosse com guincho. Mas ela chegou de leve, sem falar muito, e fez o que nem os mais cascudos da BR tentaram. A partir dali, eu aprendi que a estrada tem suas próprias leis, e que o respeito não tá no ronco do motor, mas na mão que segura o volante. Fica comigo nessa, que essa história é para caminhoneiro raiz, daqueles que carregam mais do que carga, carregam história, orgulho e às vezes até uns arrependimentos. Bora rodar? Porque a cada km o asfalto entrega uma surpresa. E essa aqui mexeu até com o mais velho dos cara chata do trecho. O sol rachava o asfalto quando minha buzina quebrou o silêncio da BR. Aquele barulho ecoou longe, como quem anuncia a chegada de veterano no trecho. Eu tava ali, no comando do meu Scania 113 bicudo azul, minha nave, minha casa, meu parceiro de guerra. Já fazia quase 12 horas de estrada e a lombar gritava mais que o rádio chiando no AM. Ô do pátio, tem vaga aí pro truque cansado? Falei no rádio, tentando contato com o posto de São José do Cerrito. Silêncio. Até que uma voz arranhada respondeu: encosta no canto, irmão. Aqui só tem espaço para quem manobra com fé. Dei risada sozinho. Era o tipo de resposta que a gente respeita. O pátio estava lotado. Caminhão de todo tipo. Geladeira deitada, cara chata, até umas muriçoca guerreira, daquelas que só faltam falar. Estacionei meu bicudo com carinho, alinhado no olhômetro, como aprendi com meu pai, quando ainda era chapa e sonhava com um toco velho só para chamar de meu. Desci com o corpo doído e a cabeça pesada. Estiquei as pernas, peguei minha marmita esquentada no fogão de pobre, sentei no para-choque e fiquei olhando o movimento. Era ali, entre um gole de café frio e uma mastigada de arroz com ovo, que a vida mostrava suas entrelinhas. Foi quando vi a movimentação estranha perto de um barracão lá no fundo do pátio. Tinha uma carreta batendo lata na tentativa de entrar num galpão apertado, cheio de entulho dos dois lados e uma curva impossível. O motorista estava suando mais que motor de bicheira subindo serra. Tentou 1, 2, 3 vezes, nada feito. Esse aí vai precisar de bênção e um milagre para botar aquele bitrem ali dentro, comentou um velho sentado do meu lado com a barba branca e o boné do sindicato dos rodoviários. Aquilo me cutucou por dentro. Eu conhecia aquela entrada. Já tinha descarregado ali uma vez, mas era com caminhão de leve, truque seco. Bitrem, só com helicóptero. Você não tentaria, João? Perguntou o velho. Tô na liga, parceiro, mas tem coisa que nem o Scania dá conta. Mal terminei a frase e ouvi uma buzina curta, seca. Um truque branco com faixa vermelha, de cabine limpa, parou bem na frente da entrada. De dentro desceu uma mulher, botina gasta, macacão sujo de graxa, cabelo preso num coque firme. Ela não olhou para ninguém. Foi direto até o capataz do galpão. Falou algo que não consegui ouvir, mas pela cara dele era coisa séria. Logo, os outros motoristas começaram a cochichar, alguns rindo, outros franzindo a testa. Você tá vendo o que eu tô vendo? Cochichei pro velho. Tô sim, e vou te dizer, isso aí vai dar história. Naquele instante, o céu deu uma nublada leve, daquelas que não traz chuva, mas muda o clima. O vento soprou poeira no meu rosto. O silêncio começou a tomar conta do pátio, como se todo mundo tivesse prendido a respiração. Meu rádio chiou. A voz do capataz surgiu, meio debochada. Se alguém aqui acha que dá conta de botar um bitrem aqui dentro, que prove agora. Todo mundo olhou para a mulher. Ela não se mexeu. Só voltou para o caminhão, subiu com calma, ligou o motor. O ronco foi limpo, firme, afinado. Parecia música. E ali, parceiro, começou a história que ninguém naquele pátio esqueceu. Essa história é de um dos nossos seguidores.
Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido? Aquela mulher dentro do caminhão, com o pé firme no pedal e o olhar reto na frente, me fez lembrar de muita coisa. Lá dentro da cabine do meu Scania 113 bicudo azul, com o ronco do motor adormecido e o volante suado de tanto girar estrada, eu encostei o corpo no banco, fechei os olhos por uns segundos e deixei o pensamento rodar. Não era só mais um dia. Tinha alguma coisa diferente no ar. Lembrei da primeira vez que peguei estrada sozinho, ainda com a mão tremendo e o coração batendo no peito, igual motor falhando na subida. Era uma bicheira emprestada, tanque quase seco, carga leve, mas a responsabilidade pesava como chumbo. Eu estava indo para Guaíba, levar umas peças de maquinário agrícola. O rádio não funcionava, o freio chorava e o medo de errar a saída me fazia olhar a placa com mais atenção do que se fosse mapa do tesouro. Mas não tinha ninguém para ensinar. Ou você aprende no grito da buzina e no tranco da embreagem, ou vira mais um que largou o trecho antes da curva final. Com o tempo, fui pegando jeito, errando, claro. Já bati lata achando que ia pegar carga boa e voltei com o bolso mais vazio que marmita esquecida. Já dormi em acostamento ouvindo só o canto dos grilos e o assobio do vento pelas frestas da porta. Já vi colega quebrar no meio da serra e ninguém parar. E vi também desconhecido descer do caminhão para empurrar com a alma um caminhão sem freio. Essa estrada, parceiro, ela molda. Só que tem uma coisa que muita gente ainda não aprendeu. Respeito na boleia não vem no grito, nem no peso do caminhão. Vem na calma de quem já viu o pior e escolheu continuar rodando. Vi muito moleque novo com caminhão zero, cheio de scanner automotivo, luz de LED piscando igual Natal, mas com o peito vazio, achando que estrada é palco. Não é. Aqui a gente carrega vida, família, promessa. Cada carga tem uma história. E cada parada tem um aprendizado. E é por isso que aquela mulher ali me chamou a atenção. Ela não fez alarde, não tirou selfie, não deu discurso. Só ligou o caminhão e deixou o motor falar por ela. João, e aí, vai tentar ou vai só assistir? O velho do boné cutucou de novo, rindo de canto de boca. Hoje eu só tô olhando. Quero ver até onde essa história vai. Ele deu um gole no chimarrão dele e ficou quieto, só observando. A tensão no pátio era real. O pessoal disfarçava, mas estava todo mundo de olho. Um dos motoristas mais antigos, o seu Arlindo, já com mais de 60 rodando estrada, encostou perto e soltou. Essa menina aí é filha do Zeca Madeira, não é? É sim, respondeu alguém no fundo. O velho que morreu em 2011 naquela curva maldita da BR-282. Arlindo fez que sim com a cabeça e soltou um assobio baixo. E Zeca era bruto. Se ela puxou o pai, o povo vai morder a língua hoje. Na hora me deu um arrepio. Eu lembrava do Zeca. Cara bom, antigo, da roça mesmo. Vi ele 2 ou 3 vezes em posto por aí. Sempre com a Scania 112 dele, cheia de poeira e história. E pensar que aquela moça ali, calada e firme, era filha dele, me fez entender mais ainda o que estava prestes a acontecer. Mas o que me pegou de verdade foi lembrar de quando eu mesmo fui desacreditado. Teve uma vez que fui descarregar em um lugar apertado, perto de Vitória da Conquista. Só tinha espaço para um toco, e eu cheguei com o truck carregado de areia doce. O encarregado riu na minha cara, disse que eu ia perder o dia, mas eu conhecia o caminhão como se fosse uma extensão do meu braço. Fiz a curva em 2, puxei no tempo certo, rebati no muro, alinhei no palmo. Quando desliguei o motor, o homem só falou: "Café tá pronto, vai lá que você merece." É isso que falta hoje em dia. O povo quer aplauso antes de fazer o serviço. Respeito, irmão. Se conquista no retrovisor, no suor e na entrega. E não é só entrega de carga, não.
É entrega de atitude, de coração, de verdade. Ali no pátio, enquanto a galera sussurrava e apontava, a moça dava os últimos ajustes antes de começar a manobra. O sol batia no para-brisa dela, refletia no capô e deixava a cabine parecendo uma cápsula de silêncio. Tudo em volta era barulho, menos ela. E eu, do lado de fora, com a perna apoiada na roda do meu 113, só pensava em como a estrada é um espelho cruel. Ela mostra quem você é, não quem você quer parecer, e naquele dia o espelho ia brilhar para todo mundo ver. A mulher que muitos riram estava prestes a fazer história. A estrada até São José do Cerrito foi daquelas que parece teste de paciência. Muito sobe e desce, curva fechada e caminhão devagar na frente. Meu Scania 113, bicudo azul, ia na moral, ronronando bonito, mas o cansaço já batia. Chegar no pátio era meu único pensamento. E quando encostei, não demorou nem 2 minutos para perceber que aquele lugar estava diferente. Era tipo quando a gente chega num lugar conhecido, mas sente que o clima está pesado. Tinha algo no ar, uma tensão quieta, como se tivesse rolado alguma coisa antes da minha chegada. Caminhoneiro é bicho calejado, parceiro, e a gente sente no faro quando tem coisa esquisita acontecendo. Encostei devagar, ajeitei o bicho num canto mais vazio e desci. Assim que pisei no chão, já percebi a movimentação. Um grupo de motoristas estava reunido em volta de um ponto específico, bem ali perto de um barracão velho, enfiado num canto apertado do pátio. Um lugar onde até caminhão pequeno penava para entrar. Imagina bitrem. Fui chegando de leve, como quem não quer nada, e ouvi o papo rolando solto. Diz o cara lá que só bitrem descarrega essa carga. Mas ninguém passa naquela entrada, nem com reza braba. Eu tentei ontem, quase enrosquei no muro e ainda arranhei o paralama. O capataz está dizendo que se não descarregar até hoje, a carga volta. Bucha das grandes. A conversa estava quente. O dono da carga queria entregar o material dentro do barracão. Não aceitava descarregar fora. Só que a entrada era estreita, mal posicionada, cheia de curva cega, com poste torto e buraco no meio. E o pátio todo sabia. Bitrem ali só se voasse. Do lado tinha um caminhão já com as lanternas quebradas e a lona rasgada, resultado de uma tentativa mal sucedida de manobra. O motorista estava sentado na sombra, com cara de poucos amigos. No meio da confusão, surge uma figura que ainda não tinha visto. Ela, a mesma mulher do caminhão branco com faixa vermelha. Estava com um macacão arregaçado até o joelho, cheia de graxa nas mãos, mas com um olhar que não combinava com o clima de derrota geral. Ela caminhou devagar até o grupo e ficou escutando calada. Ninguém falou com ela. Ninguém perguntou nada. Era como se ela nem estivesse ali. Aí o capataz apareceu. Camisa suada, boné virado para trás, jeito de quem já perdeu a paciência. Ô turma, é o seguinte, quem entrar ali com esse bitrem e descarregar até o fim da tarde, ganha mais do que o valor da descarga. Mas eu não vou pagar guincho nem conserto de caminhão de ninguém. Vocês tentam se quiser. Um burburinho começou. Todo mundo murmurando ao mesmo tempo. Uns diziam que era impossível, outros lembravam que já viram um cara tentar e quase virar o caminhão. Foi quando ela levantou a mão. Só isso. Levantou a mão. O capataz olhou, meio sem entender. Você quer tentar? Ela só fez que sim com a cabeça. A reação foi imediata. Teve risada debochada, teve um cara que virou as costas e falou alto. Mas essa agora, a menina da graxa vai querer entrar onde nem nós conseguimos, tá de brincadeira. Mas ela não se abalou. Caminhou direto para o caminhão dela, subiu na cabine com calma, ajustou os retrovisores, puxou o cinto e ligou o motor. O ronco da Scania dela veio limpo, sem falha, sem chiado. Um som que cortou o burburinho como faca quente em manteiga, e naquele instante tudo parou. Era como se o pátio inteiro tivesse prendido a respiração. O barulho da marcha entrando, o giro do motor subindo devagar. Os passos dela até aquele ponto eram de alguém que sabia o que estava fazendo.
Eu fiquei ali, parado, encostado no meu bicudo azul, sentindo uma coisa estranha dentro do peito. Uma mistura de tensão com respeito, porque ali, na frente de todo mundo, ela estava colocando o nome dela na reta. E ninguém, absolutamente ninguém, acreditava que ela ia conseguir. Mas eu já não tinha tanta certeza, porque tinha algo na forma como ela segurava o volante, algo no jeito como ela nem olhou para os outros, que me dizia que aquela parada ia ser diferente. E era mesmo. Muito diferente do que a gente estava acostumado a ver. Eu já tinha visto de tudo na estrada. De bitrem atolado em pasto molhado a caminhoneiro dormindo no volante com o motor ligado. Mas o que mais me surpreende até hoje não é o que grita, é o que cala. Foi ali, naquele pátio empoeirado de São José do Cerrito, que eu vi pela primeira vez a Rafaela. Sentada sozinha, num cantinho encostada na mureta de concreto, com uma caneca de alumínio nas mãos e os olhos perdidos no horizonte. Um silêncio que parecia alto. Ela não precisava falar. Só de olhar, já dava para sentir que tinha coisa guardada ali dentro. O povo passava por ela como se fosse invisível. Uns olhavam torto, outros nem notavam. Àquela altura, o clima no pátio já estava mais pesado que caminhão cheio de palito doce em ladeira. E ela, no meio daquilo tudo, parecia estar em outra frequência. Tava com o macacão aberto até a cintura, camiseta cinza por baixo, botina gasta, mas limpa. O cabelo preso num coque improvisado e uma graxa no canto do rosto. Uma sujeira que não sujava, contava história. Eu de longe fiquei observando. Tentei voltar a atenção para o meu lanche, mas o olhar ia sozinho para ela. Não sei explicar. Era algo no jeito calmo dela, quase desafiador sem ser arrogante. Parecia que nada ali assustava, como se já tivesse visto coisas piores do que poste torto e entrada impossível. O barulho do pátio seguia, vozes, rádio chiando, motor virando alto, buzina de caminhão testando freio. Mas perto dela parecia que tudo ficava mais lento. O tempo parava. Foi quando ouvi 2 motoristas conversando perto da bomba de diesel. Essa aí é a filha do Zeca Madeira, você sabia? O Zeca da 112 Vinho? Aquele que morreu na curva do Pinhal? Ele mesmo. Dizem que a filha assumiu o volante depois que ele partiu. Mas ninguém vê ela por aí, só escuta no rádio. Aquilo me travou. Zeca Madeira. Eu conheci. Pouco, mas conheci. Cruzamos algumas vezes no trecho, trocamos lanche em Guarapuava, conversa rápida em Lages. Homem respeitado, nunca levantou a voz, mas bastava ele falar no rádio que todo mundo escutava. E agora a filha dele ali, no canto do pátio, ignorada por um bando de gente que só via a capa, não o conteúdo. Me deu uma raiva silenciosa, dava para sentir no peito. Levantei devagar, fui andando até o lado do caminhão dela. Parei uns passos antes, respeitando o espaço. Ela percebeu minha aproximação, olhou de leve, sem susto, só medindo. "O de café esfria, hein?" Falei, apontando com o queixo para a caneca na mão dela. Ela deu um meio sorriso. "Já tá frio desde a saída de Curitibanos. Você é filha do Zeca Madeira, né?" Ela demorou um pouco para responder. Depois assentiu com a cabeça, devagar. "Sou. Mas aqui no trecho isso não muda nada. Aqui cada um vale pelo que sabe fazer." Essa frase me pegou. Firme, direta, sem querer provar nada para ninguém. Teu pai era respeitado, muito. Eu aprendi com ele a descer serra em terceira. Uma vez ele me tirou de um atoleiro na BR-470 sem nem perguntar meu nome. Só disse, joga o peso pro lado certo e confia no eixo. Ela sorriu, um sorriso triste de lembrança. Ele dizia isso até em casa. Na vida também, né? Joga o peso pro lado certo. Silêncio. Ali, no meio do barulho do mundo, a gente trocou uma conversa que valia por um livro. "Você vai tentar aquela entrada?" Perguntei. Ela olhou na direção do barracão. "Se ninguém tentar, vai perder a carga. Se eu tentar e errar, vou escutar até a próxima vida. Mas se eu conseguir, talvez alguém aí comece a pensar diferente." "E por que você quer fazer isso?" Ela ficou séria.
Dun, porque cansei de ser só a moça no canto, e porque tem coisa que a gente carrega que é mais pesada que a carga. Voltei pro meu Scania 113 azul quieto. Sentei no banco, botei o boné sobre os olhos e fiquei pensando. A estrada forma a gente de jeitos estranhos. Uns viram brutos, outros viram poetas com cheiro de diesel, mas alguns viram lenda sem precisar de uma palavra alta. Naquele dia, Rafaela não era só uma caminhoneira, era um espelho. E o que ela ia fazer ali ia deixar marca no asfalto. O sol já estava começando a baixar, mas o calor ainda batia forte no asfalto. A poeira levantava fácil com qualquer movimento e grudava na pele como lembrança de um dia puxado. O pátio estava cheio, mas o barulho era outro. Não era mais só ronco de motor e freio de mão puxando. Estava cheio de conversa atravessada, aposta rolando, e todo mundo com os olhos voltados para o mesmo lugar, a entrada maldita do barracão. Foi então que o capataz apareceu de novo, secando o suor da testa com a barra da camisa e carregando no rosto aquela cara de quem já perdeu a paciência faz tempo. Seguinte, ele falou alto, com voz firme, já veio 3 aqui, tentou, fez sujeira e voltou com vergonha. Eu cansei de ver bitrem entalando naquela curva e vou falar de novo. Quem botar aquele bruto lá dentro hoje ganha o dobro do frete. Mas tem que ser limpo, sem encostar, sem raspar, sem dar show. O pátio se agitou. Um dos moleques com caminhão novo, cheio de luz de LED e faixa adesiva dizendo treme terra, deu 2 passos para frente, coçou a cabeça e encarou a entrada. Eu vou, disse ele sem muita convicção. Vai mesmo, moleque? Gritou um outro mais velho. Ou vai só até a metade e volta com o eixo entre as pernas? A galera riu, mas o menino foi. Subiu no bruto dele e manobrou com pressa. O motor gritou e a traseira quase levou um pedaço do muro logo no primeiro giro. Tentou 2 vezes. Na terceira, o bitrem deu aquela travada no meio da curva, bloqueando o caminho e obrigando todo mundo a empurrar para trás. Saiu bufando, sem olhar para ninguém. O capataz só balançou a cabeça. Falei. A tensão foi aumentando. Um outro tentou. Um tiozão experiente da época dos vinhaceiros, com mais estrada nas costas do que muito mapa conhece. Também não conseguiu. Na terceira ré, jogou a toalha e saiu com o caminhão tombando de um lado para o outro, como se o próprio bruto tivesse desistido. Esse barracão tá de sacanagem, murmurou ele ao passar por mim, suando, derrotado. Ali perto, Rafaela ainda estava na dela. De pé agora, com os braços cruzados e o rosto sério, mas sem arrogância. Parecia estar analisando a entrada com calma, medindo os cantos, decorando mentalmente o passo a passo. Eu continuei do lado do meu 113, calado. Estava todo mundo no ritmo de esperar o próximo fracasso. A cada tentativa, a confiança dos outros ia murchando mais. E junto com ela vinha o deboche, aquele velho escudo de quem não quer admitir que tem medo de errar também. Aí o capataz voltou a falar. Quer saber? Aposto minha Ram 1500 Limited que ninguém mete esse bitrem ali hoje. Ninguém. Tá dito. Silêncio. Essas palavras saíram pesadas. Era mais que provocação. Era desafio mesmo, daqueles que chamam no peito e botam fogo na alma de quem carrega orgulho entre o volante e o banco. Foi aí que ela andou. Rafaela deu 2 passos para frente firme. O pessoal abriu espaço. Ninguém falou nada, mas o olhar de alguns era claro. Lá vem a doida. Ela parou na frente do capataz, encarou o cara sem piscar. E eu consegui... O senhor vai pagar o combinado? Ele sorriu com desdém. Você vai tentar com esse bitrem aí? Sozinha? Sozinha, respondeu. Só com o caminhão e o tempo. Se conseguir, a RAM é sua por 1 mês. Mas se travar, vai ter que sair com a cara limpa e o nome sujo. Ela assentiu. Não era desafio para ela, era afirmação. E ali, naquele momento, o pátio parou de rir. A coisa ficou séria. A moça no canto ia tentar onde todo mundo falhou. E mesmo quem duvidava já começou a ficar quieto, porque o jeito dela era de quem não blefa, era de quem sabe exatamente o que está fazendo.
O silêncio no pátio era mais pesado que carreta de cimento. Depois que a Rafaela falou, ninguém soube muito bem como reagir. Um segundo antes, o capataz estava tirando onda, apostando a rã dele como ninguém metia o bitrem naquela entrada. Um segundo depois, ela, a mulher da graxa no rosto, que até então era só a moça no canto, botou o nome na roda. Eu consigo, ela disse com a voz firme, baixa, mas que cortou a poeira no ar igual navalha. O capataz deu um risinho curto, tipo quem não acredita, mas ficou curioso. Já os outros caminhoneiros, não. A reação foi direta, como sempre é, quando o medo se disfarça de deboche. Aí, galera, olha só. A princesa vai tentar. Só falta o caminhão dela ter espelho de maquiagem. Vai entrar com o quê? Intuição e GPS do horóscopo? As piadinhas começaram a voar de tudo que é canto. A maioria dos caras estava ali há anos, rodando estrada desde antes de saber escrever o próprio nome. Para eles, mulher na boleia era exceção, não regra. Ainda mais para fazer uma manobra que derrubou 3 veteranos no mesmo dia. Mas Rafaela, ela nem piscou. Subiu na cabine devagar, ajeitou o boné, puxou o cinto e girou a chave com a naturalidade de quem faz aquilo todo dia. E talvez fizesse mesmo. Mas a diferença é que ali todo mundo estava vendo. O ronco da Scania branca com faixa vermelha veio limpo, como se o motor também tivesse entendido o tamanho do desafio. A poeira começou a levantar com giro, e o pátio, que minutos antes era só piada, agora estava quieto. Curioso. Eu continuei encostado no meu 113 azul, observando. Cada movimento dela era no tempo certo. Sem pressa, sem pressentimento, só concentração. O primeiro a quebrar o silêncio foi o velho seu Arlindo, que estava do outro lado do pátio encostado num toco velho. Eu falei... Ela puxou o pai. Aquilo ali não é coragem, é costume. E costume não se aprende no YouTube. Ninguém respondeu. Aos poucos, os motoristas começaram a parar de rir. A ficha foi caindo. Não era cena, não era palhaçada. Era gente de verdade, com mão firme e olhar de quem estava ali para resolver. Tá de brincadeira que ela vai mesmo? Você viu o jeito que ela virou o eixo? Ela vai tentar mesmo, você tá vendo isso? Era engraçado. O mesmo pessoal que fazia piada agora falava baixinho, como se a coragem dela fosse contagiosa e perigosa. Como se, no fundo, sentissem vergonha de não terem tentado também. O capataz cruzou os braços, os olhos apertados de sol e orgulho ferido. Aquela manobra já tinha virado mais do que entrega de carga. Tinha virado ego, aposta, honra. E no meio daquilo tudo, a única voz que importava era a dela. No rádio, ela pediu: espaço livre na lateral. Vou fazer o giro largo. Fiquem fora do traçado, por favor. Foi educada. Nem levantou o tom. Mas o respeito veio na hora. Todo mundo se afastou. A poeira subia. O caminhão dela deu a ré curta, alinhou devagar. O conjunto esticou como uma linha tensa. Cada passo, cada ajuste era exato. Como se o caminhão conhecesse o caminho antes dela virar a roda. Eu juro, naquele momento, ninguém lembrava que era uma mulher fazendo a manobra. Era só um motorista bom de braço. E isso cala qualquer um. E calou mesmo, porque a voz dela, baixa no meio da poeira, foi mais forte que qualquer buzina no talo. Ela já tinha dado ré 2 vezes e alinhado o bitrem com a precisão de quem calcula no olhar. O sol batia de lado na lataria da Scania branca com faixa vermelha, fazendo o caminhão brilhar como se fosse polido à mão. O ronco do motor não falhava e a cada movimento mais gente se aproximava. Agora não era mais piada, era respeito, curiosidade e um pouco de vergonha também. Eu, ainda escorado no meu 113 bicudo azul, não consegui segurar. Tinha algo nela que mexia. Não era só a técnica, nem o jeito firme de pilotar. Era a calma, o foco e, principalmente, o silêncio. Silêncio de quem já escutou muito desaforo na vida e aprendeu a responder com atitude. Resolvi ir até ela. Esperei o caminhão parar, a marcha baixar,
Quando ela desligou o motor, desceu com o corpo leve, mas com os olhos pesados de quem carrega muito mais do que só carga. Me aproximei com cuidado, sem querer invadir espaço. Tá de parabéns. Nunca vi ninguém alinhar o conjunto daquele jeito aqui nesse pátio. Falei de boa, com o boné na mão. Ela olhou para mim, um olhar firme, mas sem dureza. Analisou, como se tentasse entender se eu vinha com veneno ou com verdade. Obrigada. Simples assim, sem puxar papo, sem se justificar. João Batista, Scania 113 azul. Meu xodó há uns bons anos. Me apresentei esticando a mão. Ela apertou sem frescura. Rafaela, mas na estrada o pessoal me chama de Rafa da 124. 124? Scania vermelha, cabine alta? Essa mesmo, tá parada na oficina. Câmbio quebrou no meio da serra do Rio do Rastro. Tô com esse bitrem emprestado por enquanto. Eu balancei a cabeça. E mesmo assim, meteu ele ali dentro como se fosse um toco. Ela sorriu de canto. O tipo de sorriso que não pede elogio, só registra que ouviu. Meu pai dizia que caminhão é como bicho bravo. Se você entra com medo, ele sente. O nome do pai voltou ao assunto. Eu aproveitei. Zeca Madeira, né? Conheci ele. Pouco, mas conheci. Era dos bons. Nunca vi ele levantar a voz, mas todo mundo escutava quando ele falava. Ela olhou para o chão. Chutou uma pedrinha com a ponta da botina. Ele me ensinou tudo. Primeira vez que engatei um reboque tinha 14 anos. Era só dentro do pátio da madeireira, mas ele dizia que era ali que se formava motorista de verdade. E ele te apoiava? Ela fez que sim, mas o olhar ficou mais distante. Sempre. Dizia que a estrada não escolhe quem pode andar nela. É a gente que se molda para caber. Só me fez prometer uma coisa: nunca dirigir de noite. Por quê? Ela respirou fundo. A voz baixou. Porque ele morreu assim. Tentando ganhar tempo, desceu a serra à noite com neblina. Dormiu por 2 segundos. Foi o bastante. Ficamos em silêncio por um tempo. Desses silêncios que dizem muito. Desde então, só rodo de dia. Não importa o quanto atrasar. Para mim, o que vale é voltar viva. Olhei para ela com respeito e senti ali um pedaço da minha própria história. Quantas vezes a gente força, acelera, passa do limite para entregar uma carga, e no fim o que vale é chegar inteiro. Ela entendeu isso antes da maioria. Você é bruta, Rafaela. Ela deu de ombros. Sou do trecho, não melhor nem pior, só não desisto fácil. E aí, parceiro, eu entendi. Não era só sobre manobrar bitrem em lugar apertado. Era sobre seguir em frente quando todo mundo manda você parar. Sobre não precisar provar nada, mas mesmo assim fazer história. Porque tem gente que chega gritando, e tem gente como ela, que chega calada, faz o que ninguém espera e quando vai embora, deixa o pátio inteiro em silêncio. Não deu nem tempo da poeira baixar depois da manobra da Rafaela. O pátio inteiro parecia engasgado. Gente coçando a cabeça, outros fingindo que não tinham visto. Mas o que ninguém conseguia disfarçar era o incômodo. Ela fez o que ninguém conseguiu, e isso em qualquer lugar já pesa. Agora imagina num pátio lotado de caminhoneiro casca-grossa, com o ego mais alto que as pilhas de carga de cimento. Aquilo ali virou caldeirão. Foi só ela desligar o motor e descer da cabine que começou o zum, zum, zum. Não era elogio. Era veneno. Deve ter sido sorte. Duvido que ela faça de novo. Aquilo ali é só pose. Quero ver pegar estrada com curva de verdade. E no meio desse bando de língua solta, tinha um que se destacava. Nelson. Um cara antigo no trecho, daqueles que se acham dono da estrada só porque tem 30 anos de volante. Caminhava arrastando a bota, barriga de fora, cigarro no canto da boca. A língua dele era mais afiada que faca de corte de lona. E aí, João, já tá chamando ela de mestre da manobra? Falou rindo, encostando do meu lado, como se tivesse me puxado para a mesa dele sem eu querer. Só tô reconhecendo o que todo mundo viu, Nelson. Ele bufou. Vi nada. Só vi uma mulher querendo aparecer. Aposto que o capataz facilitou. Deve ter mandado limpar a entrada para ela antes.
Limpar. Ela manobrou com o mesmo caminhão que tu tentou e não deu conta ontem. Vai negar isso agora? Ele me encarou por um segundo, mas desviou o olhar. A verdade arde. Você sabe como é, João. Mulher no volante é enfeite. Quer entrar na boleia, mas quando quebra no meio da serra, quem vai lá buscar? Nós. Ou então nem quebra, né? Igual ela hoje. E enquanto isso, tu tava aqui só vendo. Aquilo calou o Nelson por uns segundos, mas ele não larga o osso fácil. Vai por mim, João. Mulher pode até dirigir, mas estrada não é lugar para elas. É muito bruto, é muito perigoso. Eu encarei ele firme. Aquele papo já não descia. Nelson, estrada é perigosa para todo mundo. Já vi cara com 30 anos de rodagem morrer porque cochilou 2 segundos. Já vi caminhão zerado capotar em reta por erro de cálculo. Não é gênero que salva, é cabeça no lugar. Ele virou as costas, sem responder. E eu fiquei ali, ruminando a conversa. Porque vou te dizer, se fosse qualquer outro ali que tivesse feito o que ela fez, já estava ganhando cerveja, churrasco e até escultura em pneu. Mas como foi ela, uma mulher sozinha, sem estardalhaço, aí vira sorte, coincidência, mole do capataz. Esse tipo de preconceito é sorrateiro. Não grita, mas morde o calcanhar. Tira o mérito, joga sombra em tudo. E o pior, se espalha entre os outros. Alguns até respeitavam, mas não tinham coragem de dizer em voz alta, porque o grupo ainda manda muito. Foi aí que a Rafaela passou por mim de novo, indo em direção à lanchonete do posto. Caminhava tranquila, mas dava para ver que ela sabia o que estavam falando. Aquilo ali ela já devia ter ouvido 1000 vezes. Chamei por ela. Rafa, espera aí. Ela parou, olhou. Nelson tá destilando por aí. Diz que foi armação, que o capataz ajudou. Ela deu um meio sorriso, triste. Não me surpreende. Você não vai falar nada? Ela deu de ombros. Pra quê? Gente como ele não escuta, só fala. Se eu revidar, vira briga. Se eu calar, ele se irrita mais. Eu prefiro deixar o caminhão falar. Eu fiquei parado, porque naquele momento ela me ensinou mais que muita palestra por aí. O respeito que ela tinha pela estrada, pelo próprio nome, pela própria história, era coisa rara. E eu comecei a perceber que meu olhar também estava mudando, porque não era só ela que estava sendo testada ali. Era todo mundo, inclusive eu. Enquanto ela seguia seu caminho, firme e silenciosa, percebi que a maior manobra que Rafaela fazia não era com o bitrem. Era com a cabeça erguida num mundo que ainda queria empurrar ela para a margem. Mas ela não caía, ela acelerava. A noite já ameaçava cair lá no horizonte, mas o calor ainda grudava na pele. E o pátio não tinha esfriado nem um pouco. Rafaela estava sentada num canto mais afastado da lanchonete, perto da cerca de arame que separava o pátio da estrada. A luz amarelada dos postes fazia sombra no rosto dela, que parecia sempre meio em alerta, mesmo quando estava quieta. Cheguei com 2 cafés na mão. Estiquei um para ela. Aceita? Ela pegou, agradeceu com a cabeça. Ficamos um tempo em silêncio. O barulho dos outros caminhoneiros ainda ecoava ali por perto, mas naquele canto parecia que o tempo andava mais devagar. Seu pai, ele era mesmo o Zeca Madeira, né? Perguntei com calma. Ela deu um gole no café e confirmou. Era sim, o melhor que eu já vi. E olha que eu rodei com muito caminhoneiro bom. Ele foi lenda no sul. Todo mundo falava do jeito dele na serra. Diziam que ele botava qualquer carga pesada no eixo certo só de sentir o vento. Ela sorriu, dessa vez com um pouco mais de leveza. É verdade, mas o que pouca gente sabia é que ele me ensinava tudo escondido. Escondido? É, porque minha mãe não queria. Ela achava que estrada não era lugar para mulher, que eu tinha que arrumar um trabalho fixo, botar uniforme, bater ponto. Fiquei olhando para ela. Era a primeira vez que Rafaela falava tanto. Parecia que aquele momento era um desabafo guardado há tempo demais. Com quantos anos você começou a dirigir? Perguntei curioso. 13. Ele me ensinava dentro do galpão da madeireira.
Primeiro só fazer baliza com o toco, depois com o trucado carregado. E um dia ele me botou na 124. Aí pronto, nunca mais quis sair. A 124 era dele? Era. Uma Scania 124 vermelha, cabine alta com rádio PX e um banco que ele adaptou para mim. Disse que quando eu fizesse 18, ela seria minha. Fez uma pausa longa. A mão apertava a caneca como se segurasse uma lembrança viva. E foi. Ela balançou a cabeça olhando para o chão. Ele morreu quando eu tinha 16, descendo a serra do Rio do Rastro com uma carga de eucalipto. O caminhão estava inteiro, mas ele estava cansado. Cochilou 2 segundos. Só isso. Doeu ouvir. Eu conhecia aquela serra. Conhecia o tipo de cansaço que vem depois de 3 dias seguidos rodando, sem dormir direito, comendo marmita fria em tampa de caixa de ferramenta. E depois disso, minha mãe queria que eu largasse tudo. Vendi a 124 para pagar as contas. Mas eu voltei a rodar assim que consegui a carteira. Pegava frete por fora, às vezes de madrugada, só para não ver ninguém. Só eu e a estrada. Era melhor assim. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era profundo. E hoje? Perguntei quase num sussurro. Hoje eu rodo com caminhão emprestado. Ajudo numa cooperativa de transporte, pego carga seca, areia doce, o que vier. Tô juntando para comprar outro caminhão. Meu sonho é encontrar outra 124 igual a do meu pai. Não precisa ser nova nem bonita. Só tem que roncar do mesmo jeito. Aquela hora eu percebi. Rafaela não estava tentando provar nada para ninguém. Ela estava tentando se reconectar com o que perdeu. Cada manobra, cada frete, cada buzina era um jeito de segurar o passado e seguir em frente. Você é mais do que a galera está preparada para entender, falei sincero. Ela olhou para mim e deu um sorriso diferente. Aquele que vem quando alguém finalmente enxerga o que você escondeu por tanto tempo. E foi aí que eu entendi de verdade. A experiência dela não estava no tempo de estrada, mas no tanto que a estrada exigiu dela. Nem todo mundo precisa de quilometragem no painel para ser gigante. Alguns aprendem do jeito mais duro, com perda, com silêncio e com garra. O sol já estava pendurado no fim da tarde, espalhando aquele brilho alaranjado que faz o caminhão parecer pintura. O pátio inteiro estava em suspenso. Não tinha mais buzina, nem rádio ligado, nem piadinha. Até o capataz, que antes falava mais que freio ruim em descida, calou a boca. Todo mundo já sabia que ela ia tentar, e ninguém queria perder. Rafaela caminhou até o bitrem com passo firme, sem pressa, mas também sem olhar para os lados, como se o mundo inteiro tivesse sumido e só tivesse ela e a missão. De onde eu estava, dava para ver tudo. Ela abriu a porta do bruto, subiu, ajeitou o banco com 2 toques e ficou ali uns segundos com a mão no volante, como se fizesse um tipo de oração muda. E talvez fosse mesmo. Quem vive de estrada, cedo ou tarde, aprende a rezar, cada um do seu jeito. Girou a chave, o motor pegou de primeira, o ronco foi limpo, firme, respeitoso. A galera se aproximou devagar, como quem chega para ver uma queda de braço entre gigantes. Alguns encostaram nos para-choques, outros subiram em pneu de carreta. Tinha gente com o braço cruzado, outros com a mão na cintura. Todo mundo olhando. Mas ninguém sorria. A desconfiança ainda estava ali, forte. Era como se todos quisessem ver, mas poucos acreditassem de verdade. A mulher tem peito, murmurou alguém atrás de mim. Peito e eixo alinhado, respondeu outro. O barulho do motor embalava o momento. Era como trilha sonora de filme bom. Aquele tipo de som que anuncia que algo grande vai acontecer e que ninguém vai esquecer. Rafaela deu a primeira ré devagar, esticou o conjunto com uma calma de dar inveja, jogou para a esquerda, voltou para a direita, testando o espaço, desenhando o caminho na cabeça. O caminhão respondia como se fosse extensão do corpo dela. Não dava tranco, não fazia barulho de erro. Era sincronia pura. No meio da tensão, ouvi um sussurro vindo do Nelson, que estava logo do outro lado do pátio. Se errar uma vez, encosta no muro.
Mas o tom dele já não era mais de deboche, era de nervoso mesmo, porque até ele estava vendo que não era sorte. Rafaela ajustou o retrovisor e puxou a segunda ré, dessa vez mais longa. O bitrem entrou no traçado estreito do barracão, com a frente leve, como se estivesse fazendo baliza de Kombi. Alguém prendeu a respiração. Ela vai bater, mas não bateu. Na última curva, a traseira passou a centímetros da parede. Você podia colocar uma moeda de R$1 entre o paralama e o muro, e ela não ia cair. A tensão era tanta que até os pássaros que sempre sobrevoavam o pátio sumiram. Nenhum piado, nenhum vento, só o motor. Ela engatou a marcha para frente, avançou devagar e travou o bitrem no ponto exato da doca. Sem precisar de chapa, sem precisar de grito. Com um último respiro, puxou o freio de mão e desligou o motor. Silêncio. Absoluto. Foi o tipo de silêncio que machuca, que pesa, que diz mais do que 1000 aplausos. Ela abriu a porta, desceu da cabine e ficou ali, com as mãos no bolso do macacão, olhando para o caminhão, como se estivesse vendo o pai dela ali dentro, sorrindo de canto. E naquele instante, ninguém conseguiu falar nada. Porque a manobra, por mais perfeita que fosse, não era o mais impressionante. O que calou todo mundo foi a forma como ela fez, sem estardalhaço, sem precisar provar, sem precisar vencer ninguém, só precisando ser vista. E ali, enfim, foi. Ela puxou o freio de mão devagar, olhou pelos retrovisores, como quem lê um mapa de memória, e deu partida. O motor respondeu com aquele ronco encorpado que só quem vive de Scania conhece. Eu conheço bem. O som da força contida, da fera acordando sem pressa, pronta para ação. Eu estava do lado do meu 113 azul, mas com a alma dentro do caminhão dela. A galera toda em volta, quieta, esperando o erro. Não era torcida contra, não exatamente. Era aquele tipo de curiosidade azeda, de quem quer ver até onde vai. Ninguém ali estava acostumado a ver uma mulher assumir o centro do palco e colocar um bitrem para dançar num espaço que ninguém teve coragem nem de tentar 2 vezes. Ela girou o volante com precisão, puxou o conjunto para a direita para preparar o corpo da carreta para o traçado. O espaço era ridículo, muro de um lado, valeta funda do outro. Qualquer erro de 10 centímetros e o cavalinho travava o reboque todo, mas ela não tremia. O retrovisor mostrou a ponta do reboque alinhando no exato momento que o eixo traseiro girou. E foi aí que eu senti o que pouca gente percebe. Ela não estava só manobrando, ela estava conversando com o caminhão, um diálogo de milímetros, de confiança, de olho no olho com o bruto. O capataz, parado mais à frente com os braços cruzados, mordeu a língua sem perceber. O mesmo homem que desafiou meio mundo agora parecia engolir seco, acompanhando cada avanço como quem vê uma lenda nascer no barro. Do outro lado, o Nelson coçava a cabeça. Tentava manter o deboche na cara, mas o senho já estava franzido, o pé batendo no chão, sinal de que a ficha estava caindo. Ela puxou a segunda ré, dessa vez entrando já na parte crítica da manobra. O barracão começava a engolir o conjunto, e dali em diante, qualquer curva errada era prejuízo. Mas o jeito dela jogar o volante, de voltar, de ajustar o giro, era coisa de quem já tinha feito aquilo 1000 vezes, e errando. Eu juro que prendi a respiração quando ela chegou perto da parede lateral. A traseira passou rente, muito rente. Teve um cara que virou de costas, não quis nem olhar, mas ela manteve, sem frear bruscamente, sem perder o tempo. Um toque leve no freio, uma engatada firme, e a Scania respondeu como cavalo bem treinado. Foi ali que eu percebi algo que arrepiou o braço. A Rafaela estava sorrindo, sutil, de canto, mas era sorriso, não era provocação. Era aquele sorriso de quem está exatamente onde devia estar, de quem enfrentou muita coisa só para ter o direito de fazer o que ama. E agora estava mostrando para o mundo, mesmo que o mundo fizesse de tudo para fechar as portas. Ela terminou o giro com uma precisão que parecia impossível. O bitrem se alinhou com a doca como se tivesse sido puxado por corda invisível.
Eu já vi muita manobra bonita na vida. Em pátio cheio, em serra, em posto apertado de interior, mas nunca com tanta presença. E quando ela puxou o freio de mão pela última vez e desligou o motor, ninguém aplaudiu. Mas não por falta de vontade. É que o silêncio dizia mais. Era um silêncio de respeito, um silêncio de admiração contida de quem foi calado pela competência, não pela força. Ela desceu da cabine sem pressa, ajeitou o macacão, limpou a testa com o antebraço e foi em direção ao capataz. O homem, ainda parado, balançou a cabeça como quem não acredita no que viu. "Tá lá, chefe", ela disse. Manobra feita, sem encostar, sem raspar. Ele só fez que sim, com o rosto vermelho e com a humildade empurrada pela verdade. Rafaela virou de costas, voltou a pé devagar pelo pátio, passando no meio dos caras que antes zombavam dela. Ninguém disse uma palavra, mas todos sabiam. Ela calou o pátio inteiro, no ronco do motor. Os pneus do reboque de trás passaram a menos de 2 dedos da vala funda que corria rente à lateral do barracão. Era como andar sobre a beira de um abismo com os olhos fechados e o coração batendo no tempo certo da marcha. Rafaela mantinha o braço esquerdo para fora da janela, cotovelo firme, mão relaxada no volante. Era como se ela sentisse o tamanho do caminhão só no osso do braço. A Scania gemia baixinho, numa segunda puxada de ré. O eixo dianteiro já estava dentro do barracão, mas o traseiro ainda precisava alinhar com perfeição. Se entrasse torto, travava tudo. E dali não saía nem com reza de padre velho. O chão tremia devagar. Era o peso do bitrem passando por cima de cada desnível com cuidado. O mais incrível era que ela não precisou parar para pensar. Tudo era no reflexo. Um jogo entre retrovisor, instinto e 1000 anos de estrada herdados do pai. Eu estava do lado de fora, parado, suando sem mexer um músculo. A tensão era tanta que até o Nelson, que nunca calava a boca, estava de braços cruzados, mordendo a unha do dedão. A galera do pátio, antes espalhada, estava agora num semicírculo em volta do trajeto, parecendo plateia de final de campeonato. Foi quando o caminhão deu uma leve puxada para o lado. Um cabeceio suave, como se o chassi sentisse o peso deslocar. O reboque inclinou um pouco. Um dos motoristas que estava perto da vala soltou no automático. "Vai tombar", mas não tombou. Ela puxou o volante com um giro seco e delicado ao mesmo tempo. Um movimento que durou meio segundo e corrigiu todo o alinhamento do eixo. O pneu traseiro passou milimetricamente rente à borda da vala, levantando uma poeira fina que grudou nas pernas de quem estava perto. Rafaela nem piscou. Ela jogou o corpo um pouco para frente, a mão firme na alavanca, e segurou o freio com tanta precisão que o conjunto inteiro reagiu como se tivesse ganhado consciência própria. Era como ver um animal gigante obedecendo à mínima pressão do dedo da domadora. E eu não estou exagerando. Teve um cara que filmava com o celular escondido atrás do boné. Eu ouvi ele sussurrar: "Isso aqui é para mostrar para os netos." Mais um giro, mais 1 metro de ré, mais uma respiração presa no meio do peito da plateia improvisada. Na última curva, quando o caminhão já estava quase inteiro dentro do barracão, ela precisou fazer o que separa os brutos dos bons de boca. Manobra cega. O retrovisor da direita perdia a visão por conta da sombra e do reflexo do sol batendo no vidro. Qualquer outro motorista teria descido para ver o espaço, chamar um chapa, pedir sinal. Ela não. Ela se apoiou no volante, respirou fundo e seguiu. O braço fora da janela, o olho mirando o retrovisor esquerdo, o ouvido focado no som do peso sobre o chão. Ela estava dirigindo com o corpo inteiro. Era o tipo de coisa que não se ensina em curso. Vem da convivência com a máquina, do tempo de estrada, da alma de quem vive para aquilo. O último movimento foi seco e perfeito. Um ajuste de meio metro que botou o para-choque traseiro exatamente onde precisava estar. Nem mais, nem menos. Quando ela puxou o freio de mão, o barulho do estalo ecoou no pátio como um trovão em dia seco. O caminhão parou.
O povo parou, o mundo parou. E aí veio aquele segundo de silêncio total. Aquele silêncio que ninguém ousa quebrar porque sabe, acabou de ver algo raro. Ela desligou o motor, desceu da cabine, limpou as mãos no macacão, caminhou devagar até o capataz, que já não tinha expressão nenhuma no rosto. Pronto, tá no lugar. Não relou em nada e nem precisei de sinal. O homem só balançou a cabeça, a boca tentando encontrar alguma coisa para dizer, mas sem achar. E eu ali, com o peito cheio, sabia que o que a gente viu naquele fim de tarde ia ficar na memória por muito tempo. Porque mais do que uma manobra perfeita, o que ela mostrou ali foi que o volante não tem dono fixo. Tem quem sabe guiar. E ela guiava com o coração. O bitrem estava parado, ali no lugar impossível, sem uma marca de pneu torto, sem poeira levantada em excesso, sem barulho de raspão. O caminhão parecia encaixado por mão divina, como se aquele barracão tivesse sido construído para esperar aquele momento. A galera do pátio, antes espalhada, agora estava junta, calada, imóvel, com cara de quem tinha visto um fantasma. Mas não era medo, era respeito, respeito puro. Aquele que não se grita, só se sente. Rafaela desceu da cabine sem pressa, pé no estribo, salto firme no chão. Caminhou com o macacão sujo, o rosto suado e os olhos tranquilos, como se tivesse só cumprido a rotina. Mas o que ela tinha feito ali, ninguém nunca tinha visto. O capataz foi o primeiro a se mexer. A Ram 1500 dele estava logo atrás, reluzente no sol que já ameaçava se pôr. Ele tirou o boné, passou a mão no couro cabeludo e encarou ela de frente, sem piada, sem pose. Moça, se eu não tivesse visto, eu ia dizer que era mentira. Ela apenas respondeu com um sorriso curto. É que vocês estão acostumados a achar que impossível tem cara. E eu não tenho a cara que vocês esperavam. Ele engoliu seco. Você ganhou. O combinado tá valendo. Rafaela olhou para o carro, depois para o caminhão, depois para o capataz de novo. Não quero sua Ram, não vim aqui para ganhar nada. Vim para mostrar que a estrada não escolhe quem tem coragem. Ele assentiu e, num gesto raro, estendeu a mão. Ela apertou. Ali, naquele aperto de mão, o clima do pátio mudou. Foi como se uma barreira invisível tivesse quebrado, como se todo mundo ali tivesse que encarar uma verdade que evitava há anos. Respeito se conquista no braço, não no gênero. O Nelson, encostado de longe, abaixou os olhos. Não tinha mais piada, nem argumento, nem escapatória, porque até ele, o mais duro, sabia que estava errado. Eu, do meu canto, vi tudo de longe e senti algo que fazia tempo que não sentia na estrada. Esperança. Porque no meio de tanto orgulho, buzina e diesel, ainda dava para ver que quando alguém mostrava a alma na boleia, o mundo prestava atenção. Aos poucos, a roda começou a abrir. A galera se dispersou, uns indo buscar café, outros fingindo que tinham compromisso. Mas o silêncio ainda pairava no ar. Não era desconforto, era aprendizado. Rafaela caminhou até mim. Eu estava escorado no meu Scania 113 bicudo azul, braços cruzados, coração leve. Você viu, né? Ela disse com um brilho nos olhos. Vi, e mais do que vi, aprendi. Ela abaixou a cabeça, meio sem saber o que dizer, e eu completei. Você fez o que ninguém teve coragem de tentar. Não por falta de braço, mas por excesso de ego. Ela riu. Meu pai dizia que ego não aguenta curva fechada. Ficamos ali, em silêncio por uns segundos, assistindo o céu mudar de cor. E eu soube que aquele fim de tarde ia ficar marcado. Não só pela manobra, mas pelo que ela representava. O bitrem estava parado, alinhado, inteiro, e ninguém, absolutamente ninguém, ousava dizer que não era para estar ali. O capataz ainda estava parado na frente do barracão, com o boné amassado na mão e a cara de quem tinha levado um tapa sem ver de onde veio. Não era humilhação, era realidade batendo na porta. E com força. Ele olhava para Rafaela como quem, enfim, reconhecia o que o orgulho não deixava ver.
Nunca vi ninguém meter um bitrem ali com tanta calma. Ele falou meio sem jeito. Nem homem, nem velho, nem ninguém. Ela encarou ele por 2 segundos, o suficiente para pesar as palavras que iam sair. Na estrada não tem homem nem mulher. Tem quem sabe e tem quem finge que sabe. O silêncio que seguiu foi pesado, mas não era desconfortável. Era aquela pausa que a verdade pede depois que entra. Um tipo de respeito que não precisa de palma nem buzina, só de aceitação. Do lado, o Nelson fingia mexer no celular, mas todo mundo sabia que ele estava ouvindo. O pessoal do pátio também. Um ou outro ainda tentava escapar do olhar, mas o clima já tinha mudado. E ninguém ali era besta de negar. O capataz respirou fundo, olhou para o caminhão, depois para ela de novo. Você é diferente. Não sou, não. Só fui criada num mundo onde ou a gente aprende na marra, ou a marra engole a gente. Ele assentiu, em silêncio. Era o máximo que conseguia fazer. Nesse momento, um dos motoristas mais novos, o mesmo que tinha tentado a manobra mais cedo e quase destruiu o para-choque, se aproximou. Estava com a cara lavada e a humildade estampada no gesto. Moça, você me ensina aquela virada que você fez? Aquela puxada curta ali no meio? Eu nunca consegui acertar aquilo. Ela olhou para ele surpresa. Depois deu um sorriso leve. Claro, vem cá. Te mostro no desenho. Puxou a tampa de uma caixa plástica no chão, pegou uma pedra e começou a rabiscar ali mesmo, como se fosse sala de aula. Todo mundo foi se aproximando, um a um. Nem o Nelson resistiu. Ficou de longe, mas ficou. Aqui é o ponto de giro. E aqui é onde a maioria perde o traçado, porque acelera demais ou freia fora de hora. O segredo é o tempo. O caminhão não tem pressa. É a gente que acha que tem. Aquelas palavras ficaram no ar. Não era só lição de manobra, era lição de vida. Eu assistia tudo com um nó na garganta. Porque no meio de um ambiente acostumado a disputar, medir força, fazer barulho, apareceu ela, ensinando com simplicidade, sem ego, sem querer ser mais, só querendo mostrar que dava. E dava mesmo. Quando terminou a explicação, levantou, limpou a mão na calça e falou: se amanhã tiver outro bitrem aí, eu volto. Mas quero ver alguém tentar também. Teve riso, teve palma contida e, o mais importante, teve silêncio de aceitação. Aos poucos, o povo foi voltando para os seus cantos com a cabeça cheia. Mas uma coisa era certa: ninguém ia sair dali igual entrou. Porque o que Rafaela deixou naquele pátio não foi só um caminhão bem estacionado. Foi uma nova medida de respeito, e a frase dela ficou ecoando em cada passo que dei de volta para o meu Scania 113 azul. Na estrada não tem homem nem mulher. Tem quem sabe e tem quem finge que sabe. E ali, parceiro, ela provou que sabia, com sobra. A poeira tinha baixado, literalmente. O vento frio da tarde varria o chão do pátio, como se limpasse não só a terra, mas o clima também. A tensão tinha virado respeito. O burburinho de deboche deu lugar à conversa baixa, troca de olhar, e até um silêncio constrangido vindo dos mais faladores. Eu encostei no meu 113, braço apoiado na porta, e fiquei olhando a cena como quem assiste um filme depois do fim. O Nelson, que até então era o primeiro a zombar, agora passava de cabeça baixa, fingindo estar ocupado com algo na carroceria. A galera mais nova, que não perdia tempo para fazer piada, agora só comentava entre si, e com um certo tom de admiração. Era claro, o respeito por Rafaela veio na marra, mas veio. Um dos caminhoneiros veteranos, o Zé Batista, que estava ali calado durante todo o rolo, chegou perto de mim e soltou: Ô João, você viu aquilo? Nunca pensei que ia presenciar isso aqui nesse pátio. Aquela mulher tem o volante no sangue, rapaz. Eu vi, Zé, e te falo, eu não fazia nem metade do que ela fez ali com aquele bitrem. Rapaz, ela meteu a carreta onde nem eu colocava um truck. E sem levantar poeira, você acredita? Acredito sim, eu estava do lado, vi cada movimento. O Zé ficou um tempo quieto, coçando o queixo pensativo.
Ela fez mais do que mostrar que sabe. Ela quebrou um monte de ideia errada que a gente carrega há tempo e fez isso sem levantar a voz, só com atitude. Assenti com a cabeça, porque era isso mesmo. Mais adiante vi 2 dos motoristas mais novos indo até ela. Um deles, o que quase bateu a carreta mais cedo, chegou com cara de humilde. Rafa, valeu por explicar ali o traçado. Eu estava puxando a traseira errada, acelerando antes da curva. Ela ouviu, deu um sorriso e respondeu no tempo certo. A maioria faz isso, porque quer resolver rápido. Mas carreta é como estrada. Se apressa demais, derrapa. Eu ouvi aquilo e senti um peso no peito. Quantas vezes eu mesmo quis correr, passar por cima, provar para o mundo que sabia, e errei. Talvez por orgulho, talvez por medo de errar e parecer fraco. Mas Rafaela não. Ela segurava o volante como quem segura o destino com calma, sem pressa. E o mundo parava para ver. Aos poucos, o pessoal começou a tratar ela como igual. Perguntavam de onde vinha, para onde ia, que frete estava levando. Um até ofereceu café, outro, lugar para dormir. Ela recusou com educação, dizendo que ainda ia rodar mais uns 80 quilômetros, até chegar numa cidadezinha chamada Campo Belo do Sul, e entregar uma carga de telha no primeiro horário do dia seguinte. Foi quando percebi. Ela não estava ali para impressionar, estava só de passagem. Fez o que fez porque precisava, porque era o certo, porque era o que sabia fazer. E seguiu a vida. E isso, para mim, foi o que mais pesou. Porque, no fundo, ali, naquele fim de tarde, cercado de caminhão e poeira, eu vi uma lição maior do que qualquer curva bem feita ou manobra bonita. Eu vi que a estrada é feita de gente. Gente que erra, que aprende, que ensina. Gente como Rafaela, que aparece do nada, muda tudo e segue sem fazer barulho. E nesse mundo onde todo mundo quer ser visto, notado, aplaudido, ela só queria seguir em frente. E seguiu, como quem sabe exatamente onde pisa. E eu, João Batista, caminhoneiro velho de guerra, me senti pequeno naquele dia. Mas não de vergonha, de orgulho. Porque vi com os próprios olhos que a estrada ainda tem espaço para quem anda com verdade. E isso, parceiro, não tem buzina que explique. A tarde já se entregava para o começo da noite quando me aproximei da Rafaela. Ela estava terminando de prender a lona de proteção da carga, o cabelo já meio bagunçado do calor do dia, mas ainda com aquela postura de quem sabia que fez o que ninguém ali teve coragem. Esperei ela fechar o compartimento, tirei o boné e arrisquei. Tá afim de um café? Tem um bom guardado ali no fogão de pobre do meu 113. Dá para tomar sentando no para-choque, com gosto de estrada e conversa boa. Ela sorriu de leve, ajeitando a manga do macacão. Se for passado forte e sem açúcar, tô dentro. Fui buscar a garrafa e 2 canecas de alumínio. Voltei e sentei no para-choque do bicudo azul, o velho guerreiro que já me aguentou em mais buraco emocional do que buraco de estrada. Rafaela se sentou do lado, com as pernas cruzadas e os olhos já mais tranquilos, como se aquele café fosse o ponto final de um capítulo difícil. Servi as canecas e deixei o silêncio tomar conta por uns segundos. Silêncio bom, de estrada, de conexão. Daqueles que não pedem pressa. Sabe, Rafa, você me lembrou muito meu pai hoje. Ela olhou de canto. Ele era caminhoneiro também? Era, um bruto. Rodava com uma cara chata que só dava problema. Mas ele amava aquilo e me ensinou tudo o que sei. Menos uma coisa, lidar com a saudade. Ela deu um gole no café e eu senti que aquela frase mexeu nela. O meu também era assim, ela disse. A gente quase não se via fora do caminhão, mas quando estava na boleia, era outro homem. Me tratava com paciência, me ensinava sem gritar. Acho que ele sabia que ia embora cedo. Você acha que ele sabia? Ele falava muito em deixar as coisas prontas. Me ensinou a conferir eixo, a ouvir o motor, a sentir a estrada no corpo. Disse uma vez, filha, a boleia é o único lugar que ninguém pode te mandar calar. Fiquei quieto. Aquilo bateu diferente. Meu pai dizia que o caminhão era o último lugar onde ele se sentia dono de alguma coisa.
porque o resto do mundo sempre estava tentando tirar dele. Rafaela olhou para frente, olhos fixos no horizonte que começava a apagar com a luz da noite. É por isso que eu rodo até hoje. Porque é o único lugar que me escuta sem me julgar. E é o único jeito que eu tenho de manter ele por perto. Você já pensou em parar? Todo dia. Mas quando chego no posto, quando ouço o ronco de outro caminhão, quando vejo o cheiroso passando com os porcos gritando lá atrás, eu sei que pertenço aqui, não sei ser outra coisa. Assenti. Entendia perfeitamente. A estrada tem disso. Ela cobra muito, mas dá também. Dá calma, dá propósito, dá até amigo quando a gente menos espera. Ela riu. Tá dizendo que virou meu amigo agora? Ué, depois de ver você meter um bitrem naquele barracão impossível, beber meu café e aguentar minha cara, já é mais que muito chapa que rodei junto. Ela levantou a caneca, como se brindasse. Então, João, que a gente continue rodando e que a estrada nunca falte. Amém? E que nunca falte freio bom, eixo alinhado e café quente. Ali, naquele para-choque, entre 2 copos amassados e uma Scania cansada do sol, eu percebi que a Rafaela não era só uma motorista bruta. Ela era ponte entre passado e futuro, entre o que a estrada foi e o que ela ainda pode ser. E naquele momento, eu soube que aquela história ainda não tinha terminado. Era só uma parada para café e conversa boa. A gente ainda estava ali, sentados no para-choque do meu Scania 113 azul, com o céu já escurecendo e o cheiro de diesel misturado com o vento da noite. O café na caneca tinha esfriado, mas a conversa estava quente, carregada de história. Silêncios vinham e iam como caminhões passando ao fundo na BR. Rafaela olhava para o horizonte, meio pensativa, com aquele olhar de quem guarda coisa. E eu sabia que tinha mais ali. Tinha algo que ela ainda não tinha contado e que talvez nem fosse fácil de sair. Você vai rodar ainda hoje? Perguntei só para puxar de leve. Ela negou com a cabeça. Eu só rodo de dia. Só de dia? Por escolha ou por conta da carga? Ela demorou para responder. Tomou o último gole do café, suspirou fundo e soltou devagar, quase num sussurro. Foi de luto. E virou promessa. Fiquei em silêncio. Aquilo não era resposta simples. Era coisa guardada no fundo da gaveta da alma. Deixei ela continuar no tempo dela. Meu pai morreu de madrugada, voltando de um frete de compensado em Lages. Ele não queria rodar à noite, estava cansado, mas o prazo estava apertado. O cliente pressionando, o telefone tocando sem parar, fez uma pausa, olhando para o chão. Na curva do KM-207, ele pegou um buraco, perdeu o controle e desceu ribanceira abaixo. Quando acharam era tarde. Dizem que dormiu no volante. 2 segundos de cochilo. 2 segundos. Aquilo bateu fundo. Eu sabia o peso de rodar no limite, do cansaço, da obrigação de entregar mesmo quando o corpo já grita. A estrada cobra caro por segundos de distração. E às vezes cobra tudo. Depois disso, eu fiquei com um ranço da noite. Não é medo, é respeito. É como se a escuridão tivesse roubado ele de mim. E eu decidi que não ia dar esse poder para ela de novo. Você nunca mais dirigiu de noite? Perguntei baixinho. Nunca mais e nem pretendo. Já perdi carga, já recusei frete bom, já fui chamada de fresca, de medrosa, de mole. Mas nunca mais dormi no volante, nunca mais vi o mundo sumir na neblina com o coração batendo no pescoço. Assenti com o olhar, porque ali não tinha como discordar. Era uma escolha de alma, não de contrato. E sabe o que é pior? Ela continuou. É ouvir caminhoneiro falar que isso é frescura, que quem é bruto roda de noite e de dia com chuva ou sol. Mas eu não tô aqui para provar nada. Eu tô aqui para voltar viva. Aquelas palavras ficaram no ar, fortes, secas, verdadeiras. E tem outra coisa, ela disse. Na estrada de dia, eu vejo o mundo. Eu vejo as montanhas, as plantações, os pastos cheios de boi, o céu mudando de cor. A noite é só farol e sombra, e eu não quero mais viver no escuro.
Você tá certa, falei, firme. Cada um sabe da sua dor, e quem anda com o coração no retrovisor tem que escutar mais ele do que o cronômetro da entrega. Ela me olhou com um olhar diferente. Aquele tipo de olhar que não precisa de palavra para dizer obrigada. A noite chegou de vez e os faróis dos caminhões começavam a acender no fundo do pátio. Mas ali, entre nós, a conversa ainda clareava muita coisa. Rafaela escolheu rodar com luz. Literalmente, porque no fim era mais do que uma promessa, era um caminho de volta para si mesma. E isso, parceiro, é o tipo de estrada que não tem buraco que pare. O barulho da noite começou a tomar conta do pátio. O vento fazia a lona dos caminhões balançar devagar, e o som dos motores ao fundo parecia uma trilha constante, igual batida de coração da estrada. Rafaela já tinha ido para o caminhão dela, ajeitar as coisas antes de dormir. E eu fiquei ali, sentado no para-choque do meu 113 bicudo azul, olhando para o escuro e sentindo um negócio estranho dentro do peito. Não era tristeza, também não era arrependimento. Era um tipo de clareza, como se tudo o que eu vi e ouvi naquele dia tivesse reorganizado meus pensamentos sem pedir licença. Passei a vida toda cercado de ideia feita, de piada pronta, de comentário atravessado. Cresci escutando que mulher no volante era enfeite, que lugar de mulher era no administrativo da transportadora, nunca na boleia. E fui aceitando isso como se fosse normal, como se o tempo não mudasse nada. Mas naquela tarde, vendo aquela moça jogar o bitrem com uma calma de dar nó em ego alheio, eu percebi o quanto a gente se engana. O machismo que a gente carrega no meio não vem só das palavras ditas. Ele vem dos olhares que diminuem, do silêncio que finge não ver, da piada que vira norma. E quando uma mulher aparece e faz melhor que muito homem rodado, o desconforto explode. Porque ela quebra uma estrutura que sempre protegeu o ego de quem achava que sabia tudo. O que a Rafaela fez ali não foi só manobrar um caminhão onde ninguém teve coragem. Ela colocou um espelho na frente de cada um de nós. Mostrou o quanto somos rápidos para julgar, lentos para aceitar e quase sempre surdos para escutar. E foi aí que caiu a ficha. Eu aprendi mais naquele dia do que em anos de estrada. Aprendi que saber ouvir é mais importante que saber buzinar. Aprendi que humildade não se mede pela idade, mas pela disposição em aprender com quem a gente não esperava. E, principalmente, aprendi que a estrada também precisa evoluir. O asfalto pode ser o mesmo, o caminhão pode ser velho ou novo. Mas quem dirige o respeito somos nós. Fiquei pensando nos colegas que vi ao longo da vida. Tanta gente boa que largou o volante por não aguentar o peso das palavras. Tantas mulheres que poderiam estar rodando hoje, mas que foram empurradas para fora do trecho por não se encaixar num molde antigo, enferrujado. A Rafaela não pediu espaço. Ela conquistou. Com o braço, com a postura, com a verdade dela. E isso me fez olhar para mim mesmo. Me fez pensar nas vezes em que fui mais um a ficar calado. Nas vezes que ri junto, ou que desviei o olhar para não me meter. Mas não dá mais. Depois do que vi ali, eu não sou mais o mesmo caminhoneiro. E quer saber? Ainda bem, porque a estrada que eu quero seguir agora tem mais do que curva e radar. Tem consciência, tem respeito e tem espaço para todos que sabem rodar com alma. Naquele fim de noite, enquanto o céu se enchia de estrelas e o ronco dos caminhões embalava o pátio, eu senti um negócio que há tempo não sentia. Orgulho. Não só do que a Rafaela fez, mas do que eu estava me tornando. Um caminhoneiro melhor, um homem mais atento, um cara que finalmente entendeu que força de verdade não está no braço nem no peso da carga. Está na capacidade de mudar, de reconhecer, de evoluir. E a partir dali, parceiro, eu decidi que minha estrada ia ser diferente. A madrugada já estava batendo no relógio quando ouvi o motor da Scania branca sendo ligado. O ronco firme cortou o silêncio do pátio como faca em lata de óleo. Levantei do banco do meu 113, ainda com o café batendo no estômago e a mente cheia de pensamento.
Olhei na direção do caminhão dela. Lá estava a Rafaela, ajeitando os últimos detalhes antes de partir. A luz interna da cabine acesa iluminava o rosto dela no vidro, com aquele olhar focado de quem sabe exatamente o que tem que fazer. Sem dúvida, sem peso, só estrada. Me aproximei com calma. Ela já estava no banco do motorista, ajustando os espelhos. Bati 2 vezes de leve na porta. Ela abriu o vidro com um meio sorriso. Vai rodar agora, Rafa? Vou, mas só até o primeiro pátio seguro. Quero sair cedo. O norte me espera. Você vai pro norte? Puxar carga de estrutura metálica. Bitrem de novo. Dessa vez, uma R450 no comando. Assobiei baixo. Aquilo era a bucha das grandes. E não pelo peso, mas pela exigência. Carga comprida, manobra delicada, fiscalização pesada no caminho. Só chamavam os bons. E o de tua, aquela R450? Ela riu. Ainda não, mas se eu fizer esse frete certinho, o dono vai me botar na fila de compra com preço de amigo. Então você vai trocar a 124? Ela suspirou. A 124 vai ficar na memória. Aquela foi minha escola. Mas agora é hora de mirar mais longe. Fiquei parado, com a mão no paralama do caminhão dela, sentindo o metal quente ainda do sol do dia. Rafaela, só queria dizer que foi um privilégio te conhecer. Ela abaixou o vidro um pouco mais. O privilégio foi meu, João. Tem muita estrada pela frente e muita cabeça para mudar. E você já começou a fazer sua parte. Ela deu partida, puxou o cinto, ligou o farol. A Scania soltou um suspiro e começou a se mover devagar. Eu fiquei ali parado, vendo ela sair do pátio como se fosse uma veterana. E era. Antes de dobrar na saída, ela deu uma piscada com o farol alto. Tipo despedida, tipo até logo. Subi na cabine do meu 113 bicudo azul, fechei a porta com calma e liguei o rádio PX, só para ver quem estava no trecho. Logo, o chiado deu lugar a uma voz conhecida. Aqui é a Rafa da 124, agora na R450, indo sentido norte, carga pesada, cabeça leve. Bora rodar. Sorri, porque ali, naquela frequência, naquela frase, tinha tudo que ela era. Tinha passado, presente e futuro. Tinha estrada, tinha sangue. E eu soube naquele instante que onde quer que ela passasse, ia deixar marca, porque a Rafaela não era só mais uma motorista. Era um novo jeito de ser caminhoneira. E eu estava pronto para rodar diferente também, porque tem encontros na vida que não mudam o destino, mas mudam o motorista que a gente é. O dia ainda nem clareou quando dei partida no meu Scania 113 bicudo azul. O motor roncou redondo, como sempre, e o som preencheu a cabine como um velho amigo dizendo, vamos de novo. Joguei a marcha com calma, puxei o boné para frente da testa e encarei a estrada que se abria escura, mas firme, na frente dos faróis. Tinha um trecho longo até Chapecó, carga leve, tempo bom e aquele silêncio de início de viagem que faz a gente pensar. E pensar foi o que mais fiz naquela manhã, porque ali, atrás do volante, não estava só João Batista, caminhoneiro velho de guerra. Estava um cara diferente do que entrou no pátio em São José do Cerrito. Enquanto o asfalto passava debaixo do eixo, as imagens do dia anterior voltavam como se tivessem sido tatuadas nos olhos. A Rafaela no para-choque do caminhão, explicando manobra para quem debochou dela horas antes. A precisão da ré, a força no silêncio. A frase que ela soltou sem levantar o tom, mas que derrubou mais muro do que 1000 discursos. Na estrada não tem homem nem mulher, tem quem sabe e tem quem finge que sabe. Essa frase me acompanhou a cada curva da BR, porque eu sabia que era verdade. E o mais pesado não era reconhecer isso, era entender que eu também já fui quem fingiu que sabia. Fingiu que sabia tudo da estrada, da vida, das pessoas. Fingiu que respeitava, mas ria junto. Que era parceiro, mas ficava calado. E foi ali, naquela cabine, sozinho com o motor e os pensamentos, que eu aceitei. A estrada é mais do que chão, é espelho. Eu passei por um trecho de serra onde, anos atrás, um moleque novo me pediu ajuda para descer. Eu neguei. Disse que ele tinha que aprender sozinho. E aprendeu.
Quase perdeu o controle na terceira curva. Lembrei disso com peso no peito, porque hoje talvez eu parasse, talvez até descesse com ele. Os aprendizados que Rafaela deixou não estavam escritos em parede nem em para-choque. Estavam nas entrelinhas, nos olhares, nas pausas. Cada farol que cruzava comigo parecia me cumprimentar diferente. Não que o mundo tivesse mudado, mas era eu que agora olhava diferente. Liguei o rádio PX mais por costume do que por necessidade. Vozes soltas enchiam o espaço. Motoristas falando de buraco, de polícia, de carga. Uma freira pediu carona no KM-301. Um cara contou que parou para ajudar um senhor com o eixo travado. A estrada seguia viva, pulsando como sempre. Mas no fundo da frequência, vez ou outra, alguém perguntava: alguém viu a Rafa da 124 hoje? Disseram que ela tá com uma R450 puxando carga pro norte. E era como ouvir um nome de lenda. De quem deixou história, de quem passou e ficou. Ali, entre uma buzina e outra, eu percebi. Tem estrada que o GPS não alcança. Tem jornada que não tem coordenada, porque ela acontece dentro da gente. A viagem mais longa não é entre um estado e outro. É entre o que você era e o que está se tornando. E se alguém me perguntasse hoje quem é João Batista, eu responderia com orgulho. Sou o cara que viu uma mulher calar um pátio inteiro com uma manobra, que viu o respeito nascer do silêncio e que aprendeu depois de velho que a estrada sempre tem mais uma lição guardada para quem ainda sabe escutar. Segui viagem com o coração leve e os olhos abertos. Não só para os buracos da pista, mas para os que a vida ainda vai me mostrar. Porque agora, parceiro, eu rodo diferente. E o caminho é todo novo, mesmo quando é o mesmo. Tem coisa que a gente aprende na marra, mas tem coisa que só aprende quando para de querer ensinar e começa a escutar. A estrada não julga, não compara, não pergunta quem você é. Ela só exige que você saiba seguir em frente, mesmo quando o mundo tenta te frear. Rafaela não só manobrou um bitrem onde ninguém ousava, ela virou o volante da mudança, acelerou o respeito e freou o preconceito no meio da poeira. E se tem uma coisa que essa história deixou clara, é que não existe lugar impossível para quem carrega verdade no peito e firmeza nas mãos. Porque o verdadeiro peso da estrada não está na carga, está no olhar dos que te observam calados, esperando você provar que pode. Agora, meu parceiro, se essa história tocou teu coração como tocou o meu, mete o dedo no like, porque isso ajuda mais do que você imagina a manter essa boleia rodando. Compartilha com aquele amigo de trecho, com aquele parente que ainda acha que estrada é só lugar de homem. E claro, comenta aí embaixo, em que ponto da estrada você aprendeu a respeitar mais do que olhar. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não conta história. A gente entrega o que vive, no asfalto, na alma e na memória. E ativa o sininho, porque ainda tem muito chão para rodar junto. Agora me responde do fundo da tua boleia. Quantas Rafaelas você já ignorou antes de enxergar de verdade?